O Regis esteve aqui com a gente, foi o segundo convidado nosso, e ele deu a versão pra gente de como você, como Tanaka, chegou na Pop, que hoje é a Jovem Pan. Agora nós temos a chance de ouvir a sua versão. Como que o Rodrigo Tanaka começou na Pop São Carlos? É verdade. Quando eu assisti toda a entrevista que vocês fizeram com o Regis, né? Que é o nosso diretor, mantenedor, desde a Rádio Pop, FM e depois agora da Jovem Pan. Eu acho que a trajetória, ela descreve bem porque, assim, realmente eu passei com umas dificuldades quando eu quis entrar no meio do rádio, pela questão de... Quando as pessoas falam assim, olha, mas você tem experiência para poder desenvolver tal função? Né? Então essa experiência, esse aprendizado... Quando você passa por uma escola, por uma faculdade, por um curso técnico, você adquire o conhecimento técnico, mas falta a parte prática. É claro que tem os estágios, tudo para você fazer, desenvolver, mas o estágio acaba sendo ainda muito superficial para que você possa realmente, por exemplo, quando a gente faz o nosso curso de formação, no Centro de Formação de Condutores, para poder conseguir a nossa CNH. Você realizando todos os cursos, passando por todas as etapas para tirar sua CNH, você já está realmente habilitado para dirigir? Né? Teoricamente, sim. Mas será que a parte prática, realmente você está realmente já apto para enfrentar toda a mobilidade dos carros na cidade, os imprevistos, porque aquilo acontece, né? Então, assim, eu acho que realmente a parte mais importante que eu tive na época, quando o Regis me deu esse espaço, essa abertura para poder trabalhar na Rádio Pop FM, foi de poder colocar a mão na massa. Legal. Então, a oportunidade foi o tempo certo, né? Então, a rádio estava no começo. Então, de você poder fazer realmente no ar, errar no ar, ver o que você errou, né? E como eu conto que realmente o Regis deu essa oportunidade, e aquele momento eu sabia que eu ainda podia errar no ar, que eu podia errar, que eu podia... E eu tinha também um apoio por parte do Pedro Tavares, que estava aqui na época, que também tirava as censuras e me mostrava com calma, com tranquilidade: Tanaka, olha onde você está errando aqui no seu desanúncio, olha a sua pronúncia do inglês, olha a pronúncia que você está fazendo, olha como a velocidade que você está desanunciando. Então foi todas as situações que colaboraram bastante para o crescimento profissional, sabe? Foi muito difícil, porque... Como eu comecei na Rádio Pop na época fazendo só a sexta e o sábado, então você fazia o programa sexta e sábado, e para você retomar coisas que você errou, você teria que aguardar uma semana ainda para poder fazer de novo. Mas quando o Regis me deu a oportunidade de fazer semanalmente, né, de segunda a sábado, acho que a evolução foi maior, porque você todo o dia fazendo, praticando, errando, você vai aprendendo de uma forma que acaba se tornando... Poderíamos chamar de mecânica, porque você não precisa mais ficar preocupado em quais os botões que você vai mexer e falar ao mesmo tempo. É como dirigir. Quando a pessoa acaba de tirar a carta, ela tem que ainda pensar: peraí, agora eu tenho que engatar a primeira, agora eu tenho que engatar a segunda, agora é a terceira e a quarta, né? E depois acaba sendo automático. A gente pode conversar, escutar um som, cantar ao mesmo tempo, engatando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e não vamos nem pensar, o nosso pé está lá, né? No controle da embreagem, do freio e também E quando você fala isso para um iniciante, como é que ele vai falar? É muita coisa para pensar. Eu tenho que pensar na embreagem, engatar, eu tenho que fazer isso, dar seta, eu tenho que olhar para frente. É muita coisa, muita informação, mas o cérebro vai... aos poucos, associando todas essas questões em coisas que a gente acaba não pensando mais. Legal. Então eu vejo, por exemplo, a mesa para trabalhar, e eu não penso na hora que eu estou apertando os botões, porque automaticamente, na prática, no dia a dia, a gente adquire essa velocidade, talvez mais, né? Mas uma coisa que eu nunca vou esquecer é: aprenda no começo. Eu vi a orientação do Regis e do Pedrão na época, né? Tipo, aprenda a fazer o arroz com feijão bem feito, que aos poucos depois você vai conseguindo florear um pouquinho mais, brincar um pouquinho mais, fazer um pouquinho, estender um pouquinho mais esse assunto, tal. E então
acho que o começo foi bem mecânico mesmo, mais técnico, e depois a gente vai desenvolvendo aos poucos essa versatilidade, um pouquinho mais de poder brincar um pouquinho mais no ar. Né? Mas o seu começo foi com a Pop, com o Regial, ou você passou por alguma antes? Eu passei por uma antes que é na cidade de Dourado, né? Era uma rádio comunitária ali do Alex. Ah, tá. Que não sei se vocês conhecem do Alex. Sim. Aí eu tive essa oportunidade quando eu estava cursando realmente o curso do Senac, e eu sabia que eu tinha que fazer uma parte prática. Eu sabia que eu tinha que ir além um pouquinho do que a escola estava me dando. E então eu falava, bom, se eu estou aprendendo a teoria, eu preciso colocar isso na prática. E como eu vou colocar na prática? Fazendo. E aí eu fui até falei, quem é que vai me dar uma oportunidade? Uma rádio comercial? Não. Ninguém vai me dar essa oportunidade. Mas talvez uma rádio comunitária possa me dar essa oportunidade. E fui atrás. E aí, sem conhecer, sem saber quem era Alex, sem saber quem era, eu fui lá, bati na porta lá do estabelecimento dele e fui lá e me apresentei. Falei, olha, eu sou fulano, tô aqui, estudante do Senac e tal, e eu queria ver se você não podia me dar um espaço de um horário para eu poder praticar tudo aquilo que eu tô aprendendo. E foi tão incrível que o cara não me conhecia e me disse, não, tudo bem, cara, mas olha, eu tenho o horário de sábado à tarde, das 4 até as 6, se você quiser, é o horário que eu tenho. Não, era da 1 às 4 da tarde no sábado, se você quiser, é o horário que eu tenho. Eu falei, eu quero. Ele falou, então tá, tua chave, tira a cópia, depois você vem aqui, deixa aqui com... E foi tudo muito assim, inexplicavelmente, o cara não me conhecia e realmente me deu uma chave, cara, da rádio lá para poder começar a fazer. Comecei a fazer ali de uma forma experimental, olhando os locutores de São Paulo, vendo como é que os caras realizavam a locução e tal. E o meu sonho era trabalhar numa rádio que tocava música pop nessa época, né? Então, meu sonho era poder... E aí surgiu a Rádio Pop, que ainda estava no caráter experimental, só tocando música. E depois, no ano seguinte, veio o primeiro ano de locução. Né? Então, nesses primeiros 6 meses de locução, eu fui atrás e descobri, perguntando para as pessoas quem é Regis, para poder entrar em contato com ele, para poder ver se eu conseguiria realmente ter um espaço de poder fazer um estágio. Então, na verdade, a proposta era, primeiramente, só fazer um estágio. Não era trabalhar, era só fazer um estágio. Eu ainda estava cursando o Senac, eu queria realmente... ficar junto com os locutores, porque um trabalho de observação é muito importante, Marcos. Sabe, o trabalho de você ver o cara fazendo, de estar ali junto. Sim. Esse trabalho, assim, só de você ficar junto, você vai vendo o dia a dia. E coincidiu de quando o Regis autorizou de eu poder fazer esse estágio, de acompanhar, na época, o Pedrão que estava no ar, eu estava de férias do meu outro trabalho. Então, eu pude ir todos os dias, da 1 às 6 da tarde, acompanhar um cara. E ficava da 1 às 6 da tarde, acompanhando ele e vendo ele, mexendo no botão, fazendo a programação, e perguntando para ele, por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que você faz assim? Por que você denuncia dessa forma? Então, eu acho que essa parte, eu não falo que é só no meio do rádio. Para qualquer outra profissão, eu vejo que é uma parte muito importante que alguns profissionais hoje que estão entrando no mercado de trabalho não querem fazer. O trabalho de observação e acompanhamento de profissionais que estão já bem à frente de você, com uma experiência, com uma prática maior, para você poder aprender com eles, trocar ideias com o cara. Agora, como você vai conseguir isso? Boa pergunta, meu amigo, porque nem todo mundo vai te dar esse espaço, nem todo mundo vai dar essa abertura. Então, assim, eu vejo que Deus me abençoou de uma forma assim na vida através do Regis e do Pedro, para poder ter essa reciprocidade, de poder me aguentar ali aqueles 30 dias, os 30 primeiros dias de poder perguntar, de ficar perguntando sobre o que era, o que fazia, coisas que eu queria viver realmente do rádio do outro lado, ver os bastidores, ver como era, quais as dificuldades, o que era um testemunhal que você acabou de fazer na hora da abertura aqui do Fala Pô de hoje, falando sobre os patrocinadores, etc. Mas ter essa liberdade, acho que para você que está assistindo aí, meu amigo, não vou dizer para você que vai ser fácil, que qualquer pessoa vai abrir as portas assim e você vai conseguir ter essa liberdade de poder acompanhar e ver os bastidores. Fui em uma outra rádio e a resposta foi não. Né? A resposta foi não. E nessa outra rádio, que eu acabei
fazendo o teste, na época a indicação do Senac, fui aprovado, fiz o teste lá, passei, mas fui pro treinamento e depois, segundo a visão deles, eu fui reprovado, porque eles me disseram que eu não sabia falar. Né? Essa foi a resposta do coordenador artístico daquela rádio, que ele me disse: infelizmente, não tem como a rádio te contratar porque você não sabe falar, você não sabe conversar. Mas acho que essa frase ficou assim na minha mente e me trouxe muito mais motivação do que desmotivação com relação a procurar me aperfeiçoar cada vez mais para poder entrar no mundo do rádio. Então não foi um fator que fez com que eu desistisse daquilo, do investimento que eu tinha feito. Não só de grana, de dinheiro, mas de tempo, de luta para poder entrar no meio. Eu sabia que ia ser muito difícil entrar no meio do rádio. Eu acho que no interior é muito difícil você conseguir um espaço. As rádios são mais fechadas. Eu acho que hoje está se dando mais liberdade para que você possa descobrir novos talentos, pessoas de as novas gerações vindo substituir também muitos daqueles que ficaram por 20, 30 anos aí fazendo rádio. E novas pessoas estão surgindo com novas habilidades, com um novo linguajar, com um novo engajamento, com uma nova forma de fazer.